Antes de tudo, eu tô aqui para te fazer um convite em nome da editora Darkside, a nossa queridíssima editora da Caveirinha. É um convite para você entrar numa sociedade secreta. A Sociedade Secreta é um projeto para resgatar antigos tesouros da literatura, onde a gente cultua livros extraordinários. E logo de cara, a Darkside está trazendo nada menos que uma das obras mais enigmáticas do terror, em dois formatos. O Rei de Amarelo, de Robert Chambers em livro e em quadrinho. O Rei de Amarelo é um mistério literário, uma obra magnífica e única do terror sobrenatural. O livro traz a história original escrita pelo Robert Chambers e a HQ é uma adaptação dessa obra para o formato de graphic novel. E isso é só o começo, então clica aqui no link da descrição para ficar por dentro da nossa sociedade secreta. E para melhorar ainda mais esse convite, para você entrar nessa sociedade, pedidos acima de R$ 199 têm frete grátis e compras no Pix à vista garantem mais 5% de desconto. Então corre, clica aqui no link para não ficar de fora da sociedade secreta e ainda garantir brindes exclusivos da loja oficial Dark. Fala galera, hoje é dia de Invencível parte 1. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Cory Walker no ano de 2003. Um dos primeiros quadrinhos do mesmo criador de The Walking Dead, uma HQ premiada. Uma história muito longa, com pelo menos 144 edições na série principal. Isso é Invencível. As histórias aqui vão ser contadas pelos arcos, e só da série principal são 25 arcos, ou seja, pelo menos 25 vídeos só da série principal. Por isso, se prepara que a história vai ser longa, e o primeiro arco, chamado Negócios de Família, ou no original Family Matters, é basicamente só a apresentação desse mundo e desses personagens. E por falar nisso, como Invencível só teve 4 arcos lançados no Brasil, a tradução dos arcos e dos nomes de alguns outros personagens vão ser feitas aqui de forma livre. Sendo assim, antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa com o jovem Marcus Sebastian Grayson, ou só Mark Grayson, um super-herói novato. Ele cuida de uma espécie de homem-bomba, o jogando longe para que a explosão não atinja inocentes. A explosão chega a acertar o jovem herói, mas ele sai ileso porque ele é invencível. 4 meses antes disso, Mark Grayson era um adolescente normal. Bom, quase normal. Mark era filho de ninguém menos que Nolan Grayson, o considerado maior super-herói da Terra, o Omni-Man. Naquele momento, o Omni-Man enfrentava um poderoso dragão em Taiwan, enquanto Mark e a sua mãe, Deborah Grayson, assistiam tudo pela televisão. Mas, tirando o fato do seu pai ser um super-herói, a vida de Mark era bem normal. Ele inclusive rejeita uma saída com os amigos depois da escola, porque tinha recém começado a trabalhar numa lanchonete. E foi exatamente durante o seu período no trabalho, quando Mark foi jogar o lixo para fora, e o lixo simplesmente saiu voando para longe, que, pela primeira vez, Mark despertou os superpoderes herdados do seu pai. E a sua reação ao perceber que finalmente conseguiu poderes é dizer que já era a hora. Mais tarde, naquele dia, Mark janta com os seus pais, com o Omni-Man chegando na velocidade da luz inclusive. E eles falam sobre os seus dias. Nolan conta sobre as suas atividades heróicas do dia e decide que vai tirar o fim de semana de folga para focar no seu trabalho civil. Ele era escritor de best-sellers. Ele espera que os Guardiões do Globo possam cobrir as suas atividades enquanto isso. E quando Mark fala sobre o seu dia, ele revela que finalmente despertou seus poderes, algo que os seus pais tratam com muita naturalidade. Então naquela noite, Mark decide se testar. Ele pula do telhado na esperança de conseguir voar como o seu pai faz.
E ele consegue. Mark oficialmente herdou todas as habilidades do Omni-Man. 2 semanas se passam e um grupo de criminosos foge da polícia nesse momento. Entre esses criminosos tinha um supervilão conhecido como Titã. Mas ele é impedido por Mark, que usava uma espécie de uniforme improvisado para combater o crime. Nolan vê tudo isso e vai falar com o filho. Mark diz que não estava tentando bancar o herói. Ele só estava testando seu voo e aquela roupa era só para garantir que ninguém o reconhecesse. Mas nesse momento ele viu os vilões em fuga e simplesmente não podia ficar parado. Nolan entende. Ele próprio já passou por isso. Então decide levar Mark até um amigo, Art Rosenbaum, uma espécie de estilista dos super-heróis. Art trabalha produzindo trajes para os heróis e fez vários uniformes para o próprio Omni-Man. Então agora ele trabalha para criar o uniforme de Mark. O problema é que a versão inicial não agrada muito. Então Art pergunta se Mark já pensou em qual seria o seu nome de super-herói. Isso ajudaria no conceito da sua roupa. Mas Mark ainda não pensou nisso. Mais tarde, na escola, Mark vê um valentão chamado Derek Sanders incomodando um colega e ele decide interferir. Sem nenhuma surpresa, Derek tenta começar uma briga, mas Mark, usando de forma moderada a sua super força, empurra e derruba o valentão. Isso chama a atenção e Mark acaba sendo levado para a diretoria por causa disso. Mark era um bom aluno, diferente de Derek, que só causava problemas. Por isso, o diretor Winslow tenta advertir Mark a não fazer mais algo assim. Derek era o dobro do tamanho de Mark, ele poderia ter ficado seriamente machucado. Claro que o diretor não sabe dos superpoderes de Mark e o orienta a não agir de forma imprudente, já que ele não era invencível. Mal sabia o diretor que essa frase deu uma ideia e um codinome a Mark Grayson. Com isso, um tempo depois, durante um assalto a banco, Mark surge, agora com o seu novo uniforme, um traje azul, preto e amarelo, com um enorme I no seu peito. E não adiantava os bandidos atirarem nele, porque ele era invencível. Quando Mark era criança, Nolan lhe contou sobre as suas origens. Nolan Grayson, o Omni-Man, veio de outro planeta, um mundo utópico e evoluído chamado Viltrum. O seu povo se parecia muito fisicamente com os humanos, mas eles podiam voar, tinham super força e super velocidade. O planeta Viltrum era um lugar tão evoluído que o conselho decidiu que eles iriam ajudar outras civilizações a evoluir como eles também. Assim, o Comitê de Melhoramento de Outros Mundos foi oficialmente criado. O primeiro passo era localizar os planetas que estavam em estado de desenvolvimento, e aqueles que tinham um grande potencial de evoluir eram selecionados. Então os Viltrumitas iam para lá. Eles instalavam um sistema global de defesa para proteger esse planeta, e uma equipe de cientistas ajudava aquela civilização a evoluir. Logo, essa se tornou a profissão mais popular em Viltrum. Jovens passaram a desejar esse tipo de trabalho, e claro que Nolan foi um deles. Foi no seu 3º ano de serviço quando Nolan encontrou o planeta Terra. Ele estudou sobre a história e os costumes do planeta e ficou apaixonado pela Terra. Ele convenceu o comitê a fazer uma inspeção, mas o comitê considerou a Terra crua demais, sem o desenvolvimento necessário para que eles pudessem interferir. Mas Nolan insistiu e se ofereceu para ficar na Terra, mesmo que sozinho, sendo seu protetor, até que eles se desenvolvam o suficiente para que Viltrum os considere adequados da sua evolução. Assim, Nolan começou a sua nova função de protetor do planeta Terra. Foi assim que ele se tornou o Omni-Man. E, em menos de um ano, ele conheceu Deborah e eles se apaixonaram. Depois de contar a sua história para o filho, Nolan diz que Mark vai crescer e vai começar a sentir certas mudanças. Ele teria acne,
A sua voz ficaria mais grossa, cabelos vão começar a crescer em lugares estranhos. E no caso específico de Mark, existe uma boa chance dele começar a desenvolver superpoderes. E de toda essa conversa, o que deixa Mark mais impressionado é saber que um dia, talvez, ele vai poder voar. No presente, Mark não conseguia dormir, então ele decide sair para voar um pouco, de pijama mesmo. Só que, enquanto voava de forma despretensiosa, Mark acaba vendo um homem azul assaltando uma loja de videogames. Mark enfrenta aquele homem, mas ele era forte demais. Só que de repente, Mark recebe um reforço inesperado. Um grupo de jovens heróis aparece e eles ajudam o Invencível a lutar contra o vilão. Assim, eles rapidamente derrubam o criminoso e se apresentam. Essa é a Tropa Jovem, um grupo formado por Robô, Eve Atômica, Hexplosão e Duplicate. Eles levam o bandido e agradecem a ajuda do Invencível. Só que entre aqueles jovens heróis, Mark achou Eve Atômica bastante familiar. Então no dia seguinte, as suas suspeitas se confirmam. Eve e Mark estudavam na mesma escola, mas nunca se falaram antes. E pela sua atividade bem incomum que eles têm em comum, Eve convida Mark para ir até a base da Tropa Jovem, onde aconteciam as investigações sobre o roubo da noite anterior. Assim, os dois vestem os seus uniformes na lixeira da escola, onde ninguém podia vê-los, e então eles partem para lá. Hex e Kate estavam numa outra missão. Então o robô recebe sozinho Eve e Mark na base e explica que ele apagou as memórias da noite passada da mente daquele criminoso e o devolveu ao lugar onde a luta aconteceu. A ideia é que, na sua confusão, o homem volte para sua base de operações e então eles consigam descobrir quais são os seus verdadeiros planos. Assim, os três começam com essa operação, e o criminoso, como esperado, volta para sua base, onde tinha um segundo vilão exatamente igual a ele. Esses são os Irmãos Mauler, ou conhecidos também como os Gêmeos Demolidores. Acontece que eles precisavam daqueles videogames roubados para usar os seus processadores. Pode não parecer, mas os Irmãos Mauler são gênios tecnológicos. A Tropa Jovem então invade a base e enfrenta os vilões, e trabalhando em conjunto, os três derrotam e nocauteiam os criminosos. Então o robô agradece a ajuda do Invencível e pergunta se ele não quer se juntar ao time. Enquanto tudo isso acontecia, num shopping da cidade, um garoto acorda no meio do pátio de alimentação, confuso. E ao tirar a camisa, ele percebe que tem uma bomba presa no seu corpo. E antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a bomba simplesmente explode. Algum tempo se passa, e relatos de estudantes desaparecidos começam a circular pela escola onde Mark e Eve estudam. O diretor Winslow faz uma reunião escolar para falar sobre a situação, inclusive. Depois disso, Mark e Eve conversam sobre a sua entrada na equipe, mas Mark não acha que vai dar conta, já que, além da escola e das suas novas atividades de super-herói, ele ainda tem o seu trabalho, e Eve acha isso meio estranho. Porque apesar dela não saber que o pai de Mark é o Omni-Man, Nolan Grayson é conhecido pela sua identidade secreta como um escritor relativamente famoso. Mas Mark explica que o trabalho não é necessariamente por causa do dinheiro, e sim porque o seu pai acredita que o trabalho ajuda a formar o caráter da pessoa. Assim, mais tarde, no seu trabalho na hamburgueria, meio que influenciado pela conversa de Eve, depois de uma chamada de atenção do seu gerente, Mark decide pedir demissão. A princípio, ele se preocupa com o que o seu pai vai achar disso. Mas por sorte, quando ele chega em casa, Nolan sugere que Mark deixe o seu emprego para focar na sua nova carreira super-heróica. Assim, naquele mesmo dia, pai e filho decidem patrulhar juntos pela primeira vez. Mark fica surpreso ao ver como o Omni-Man é rápido e eficiente, constantemente interrompendo a conversa para simplesmente ir resolver algum problema em questão de segundos. Mas mesmo demonstrando um outro nível de habilidade, o Omni-Man diz que o seu filho está fazendo um bom trabalho.
Eles dão uma pausa pro almoço, onde conversam sobre os poderes de Mark e se ele um dia seria tão poderoso quanto Nolan. Mas isso eles só vão saber com o tempo. De qualquer forma, a conversa é interrompida quando Nolan recebe um alerta e parte para a ação. Mas em um segundo ele volta, dizendo que precisa da ajuda do Invencível. Acontecia uma invasão de alienígenas da raça Flaxans nesse momento. Aparentemente, vindos de outra dimensão através de um portal, eles tentavam conquistar a Terra. Assim, Omni-Man e Invencível lutam juntos contra os invasores. E, enquanto lutam, o Invencível percebe que os inimigos estavam ficando mais lentos. Os invasores estavam envelhecendo de forma acelerada. O tempo funciona diferente na sua dimensão, e a dupla heróica se aproveita disso para vencer essa luta. Então o Omni-Man, num movimento agressivo e até mesmo assustador, joga um tanque dos invasores dentro do portal, gritando para que eles saiam do seu planeta. E assim os invasores batem em retirada. Mark percebe essa agressividade do pai e acha isso meio estranho, mas logo Nolan volta ao normal. De qualquer forma, a invasão foi impedida graças ao Omni-Man e ao Invencível. No caminho de volta para casa, Nolan elogia o seu filho, falando inclusive que se Mark não tivesse percebido o envelhecimento acelerado dos invasores, ele teria que ter chamado por reforços dos Guardiões do Globo ou da Mega Força, ou quem sabe das duas equipes juntas. O problema é que a conversa é mais uma vez interrompida quando o Omni-Man percebe mais uma atividade criminosa acontecendo, agora no Shopping Lakeside. Assim, pai e filho voam para lá, com o Invencível tendo dificuldades de acompanhar a velocidade do pai. E quando Mark chega no local, o Omni-Man estava segurando um garoto pelo pescoço. Ele tinha uma bomba exatamente igual à do outro presa no seu corpo. O Omni-Man queria saber quem fez aquilo, mas ele não tinha tempo para uma resposta. E com apenas 3 segundos para a bomba explodir, o Omni-Man não tem escolhas senão jogar o garoto para o céu, o deixando explodir, mas salvando as pessoas do shopping. O Invencível então diz que aquele garoto era um dos estudantes desaparecidos da sua escola. Alguma coisa bizarra estava definitivamente acontecendo. O problema é que eles não têm muito tempo para pensar sobre isso, já que, do nada, um portal surge e um dos invasores Flaxans aparece e agarra o Omni-Man, o levando para sua dimensão. O Omni-Man foi sequestrado, mas isso não era algo que já não tivesse acontecido antes na sua carreira. Então, sem ter muito o que fazer, Mark volta para sua casa e conta para sua mãe o que aconteceu. E acreditando que Nolan tá bem, ela simplesmente serve o jantar como se nada tivesse acontecido. Como se fosse só mais uma terça-feira qualquer. Mais tarde, o Invencível vai até a base da Tropa Jovem, onde ele encontra só o robô, que estava analisando o que aquela dupla de vilões, os irmãos Mauler, estavam planejando com os processadores daqueles videogames. Mas o Invencível quer falar sobre a relação dos Homens-Bombas com os estudantes desaparecidos. Eve e Rexplosão chegam nesse momento juntos, como um casal que eles são. E Mark atualiza Eve sobre o que descobriu com relação aos colegas de escola. No outro dia, Mark e Eve vão para a escola. E apesar de toda essa situação com os Homens-Bomba, eles não podem fazer mais nada além de seguir com as suas vidas normais. Eles vão então para a aula do professor David Hiles. Só que durante a aula, os dois continuam conversando, o que irrita o professor, que chama a atenção deles e inclusive os chama de namorados, gerando uma situação desconfortável para os dois. Depois da aula, Eve recebe uma ligação do robô. Ele e o resto da Tropa Jovem estavam enfrentando um vilão, mas não era por isso que o robô estava ligando. Ele ligou porque conseguiu traçar todas as pistas sobre o caso das bombas humanas e dos estudantes desaparecidos. E todas as pistas levam para uma pessoa, um professor. O próprio professor David Hiles.
Acontece que, antes de ser professor, Hiles já foi um engenheiro de armas, tendo trabalhado para a empresa militar Global Tech. Com essa revelação então, Mark e Eve vestem os seus uniformes e partem para a casa de Hiles. E para sua surpresa, Hiles sabia da identidade secreta dos heróis, o que era fácil já que Eve Atômica não usa nenhuma máscara. Sem resistir, Hiles admite a sua culpa e os leva até onde ele tem mais um aluno capturado, um estudante cujo desaparecimento ainda não tinha sido notado. Era Derek, o mesmo valentão que Mark confrontou um tempo antes no colégio. Hiles transformou Derek, assim como as suas outras vítimas, numa bomba viva. Acontece que a vida de Hiles virou de cabeça para baixo depois da morte do seu filho. Ele cometeu suicídio, o que Hiles associou ao bullying que ele sofria na escola, provocado por jovens como Derek. Mas o que Hiles queria agora não era necessariamente a vingança pela morte do seu filho, mas sim a vingança pela destruição da sua vida. Porque depois de perder o filho, isso resultou no seu divórcio, o que resultou na perda do seu emprego na Global Tech. E o seu trabalho na Global Tech era a sua vida. Sendo assim, Hiles usou seus conhecimentos para sequestrar os valentões e transformá-los em bombas vivas. Mas ele sabia que a sua cruzada tinha chegado ao fim agora. Só que ele tem uma cartada final. Ele próprio se transformou numa bomba humana, na esperança de se explodir e de levar os dois heróis junto com ele. Mas ele cometeu um erro. Ele deu alguns segundos no timer da bomba, e com isso o Invencível o agarra e o leva para longe dali. Foi isso o que vimos no começo da história. O bandido convertido numa bomba era o próprio Professor Hiles. E o Invencível consegue levá-lo até a Antártida, onde David Hiles explode. Ao voltar, Eve fala que Mark pode voltar para casa para descansar. Ela esperaria o resto da tropa jovem chegar antes de ela ir embora também. Assim, em casa, Mark chega. E logo em seguida, Nolan também chega. O Omni-Man sobreviveu, voltando da outra dimensão, totalmente sujo, com o uniforme rasgado, precisando se barbear e precisando de um banho. Então, Deborah apenas suspira ao ver o marido. Assim, como uma família normal, os três jantam juntos. Mark então conta o que passou com o David Hiles, com as bombas e com os estudantes desaparecidos. Enquanto Nolan conta que apesar de ter passado pouco tempo na Terra, desde que ele foi sequestrado, para ele se passaram 8 meses naquela dimensão. Nesse período, ele perdeu seus poderes, foi escravizado, se libertou, começou uma revolta, libertou a outra dimensão das mãos de governantes tiranos, recuperou os poderes e voltou para a Terra a tempo do jantar. E apesar de serem histórias surpreendentes para as pessoas comuns, para Deborah era algo que ela já estava acostumada. E ela está mais preocupada em saber qual seria a sobremesa, como se fosse uma quarta-feira qualquer. Essas não eram as primeiras e muito menos as últimas histórias que ela iria ouvir do Omni-Man e agora do Invencível. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. Invencível é uma ótima série em quadrinhos, por mais que esse primeiro arco, mesmo sendo esforçado, é mais morno. A arte é fraca, mas melhora muito com o tempo. A narrativa é ok, mas vai melhorar bastante ainda. E o roteiro é simplista, sendo mais um dos inúmeros universos de super-heróis já vistos por aí. O que realmente se destaca aqui são os personagens. Todos são muito carismáticos. Mas com o passar das edições, a série vai melhorar e muito. As coisas saem completamente do clichê e a escala vai só aumentando. Esse primeiro arco realmente é só uma apresentação. E o salto de qualidade, inclusive, já está muito presente no próximo volume. Esse é só o primeiro volume de pelo menos 25
Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências. Ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.